Seguir daqui, Fred? Vamos seguir sim. Fabi, a gente sabe aqui em São Paulo, a Polícia Civil está investigando uma denúncia de um suposto estupro coletivo em uma escola estadual na região dos Jaraguá, na zona norte de São Paulo. A vítima é um garoto de 12 anos, 4 adolescentes com idades entre 11 e 15 anos são suspeitos de cometer o crime. O caso ocorreu no fim do mês de fevereiro, só agora teve a divulgação e foi registrado no 46º Distrito Policial. Os abusos teriam acontecido no banheiro da escola. Agora a polícia vai ouvir a vítima, também aqueles que são acusados. A escola diz que está cooperando com informações à polícia e também à Secretaria de Educação, Fabi. Falando ainda nessa questão, eu mandei um vídeo, não sei se você consegue identificar aí, é um vídeo do TikTok, que é de um desafio. A gente vai ver as imagens aí, Fred. É um desafio que foi colocado no TikTok, o que você deve fazer se ela te diz não. Eu costumo dizer que não é uma frase completa, né? Sim. Se uma mulher diz não, é simplesmente não. E olha o desafio, estimulando aí a agressão diante de um não. Treinando caso ela te diga não num pedido de casamento, aí soca mesmo, bate, dá chute. Treinando caso ela te diga não, facadas, chutes mais uma vez. E eu acho que quando você incita a violência dessa maneira, mostra realmente que sociedade a gente está vivendo. E aí fica um questionamento com relação à regulamentação das redes sociais. Porque essa violência não pode viralizar dessa maneira numa rede social e a gente achar que é normal. Então, realmente, tem que ter uma punição. Como é que essa rede social permite que vídeos como esse viralizem? Então, enquanto não houver uma regulamentação, a gente vai criar e cada vez mais aumentar aí essa disseminação do ódio que a gente está vivendo. A gente fala de aumento dos casos de feminicídio, porque também tem um aumento aí nos casos de misoginia. Tem um aumento aí, tem essa chamada aí, linha de Red Pill, né, que realmente tem uma apologia aí a atos de violência com relação à mulher, que vem crescendo cada vez mais. E quando a gente vê vídeos como esse viralizarem, e aí a gente tem aí a imagem de um dos rapazes acusados pelo estupro coletivo, que também aconteceu no Rio de Janeiro, em que ele coloca aí uma camiseta com os dizeres que fazem menção a esse grupo aí, Red Pill, não se arrependa de nada. É um absurdo isso, é um absurdo, é uma falta até de respeito diante, se ele está indo prestar depoimento num caso realmente que já deixou todo mundo indignado, como 4 jovens, né, se sentem no direito de violentar uma menina e que se ela não tivesse tido coragem de contar para a mãe e que isso encorajou outras meninas a denunciarem da mesma forma, por isso que a gente tem que abrir cada vez mais espaço para que isso seja falado. Nas redes sociais não pode haver essa disseminação de ódio, de violência contra a mulher. Que mundo a gente vive? Quando a gente acha que a gente está avançando, a gente voltou mais de 100 anos aí. Olha, e Fabi, nesse caso do TikTok, eu acho a coisa mais grave ainda, porque de todas as redes sociais é que mais tem essas correntes, falam trends, né, onde se faz os desafios, e a gente tem visto, não aqui no Brasil, mas fora do país, desafios onde estão resultando em morte, não em casos de misoginia, não de violência à mulher, mas desafios de colocar saco plástico na cabeça, desodorante inalar na hora ali que você apertar o desodorante, coisas assim que se você pensar mesmo com tranquilidade, você fala, vou me dar mal aqui. E as pessoas fazem e acabam se dando mal por causa de um desafio de TikTok. E esse, então, é pior ainda. E nenhuma regulamentação, nenhuma fiscalização, isso é publicado. A gente sempre espera que a plataforma consiga coibir casos como esse e não consegue. Às vezes até uma coisa besta de um som, áudio que não pode ser utilizado, eles bloqueiam a publicação, tiram a publicação, podem bloquear a sua conta. E num caso como esse, não tinha nem que ter o primeiro vídeo, quanto mais se tornar viral e ter outros fazendo. Isso é um absurdo. E realmente está mostrando que o valor da vida humana está se perdendo valor, né? Os extremismos estão vencendo nesse momento. Então realmente é algo
absurdo e tem que ter uma fiscalização maior para que isso diminua, porque está alcançando todas as crianças aí, jovens do Brasil inteiro, falam e veem, assistem o TikTok com dancinha que é legal, mas tem esses desafios, são absurdos. Até porque mulher não é meme, mulher não é brincadeira e realmente é uma questão de respeito. E o não, como eu sempre digo, é uma frase completa e precisa sim ser respeitado. E é isso, a gente deve cada vez mais falar sobre essa temática e com relação a essa questão, para que a gente eduque aí as futuras gerações, porque aí a gente está vendo, porque falar machismo estrutural, mas a gente está vendo jovens. Sim. Então, teoricamente, são jovens que já tiveram uma outra formação. Então, contato com outras informações que o pai, a mãe e os avós não tiveram. Que muitas vezes o pai e a mãe não teve, mas ele pode ter. Sim. Pode ser na escola, mas na própria casa. Então, quando um pai defende também um ato, como foi o caso, né, do pai de um desses jovens que era subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro e na fala quis defender o filho, e a gente tem a fala do advogado que a gente vai colocar, o advogado, entre aspas, culpando a menina. Que é um absurdo. Por toda a dinâmica que foi. Dá para se perceber que foi tudo planejado. A partir das próprias imagens. Sim. Os quatro comemorando, vibrando. No elevador. Ou seja, sabiam muito bem o que estavam fazendo, infelizmente, né? E isso mostra realmente o valor. A vida humana hoje está cada vez mais perdendo o seu valor. As pessoas estão tendo atos inexplicáveis, irracionais e criminosos. E que têm que ser coibidos e punidos no rigor da lei. Vamos ouvir o advogado de defesa dos jovens. A respeito do suposto estupro. Nós temos que ver também o lado do consentimento. Ah, tá. Então, A culpa é da vítima. A culpa é da vítima. Pode ter havido também o consentimento. Você tinha que olhar para os dois lados. Não, o consentimento da menina pegou a costela fraturada. Ela nega. Nós estamos falando para as pessoas aqui. Eu me ponho nos dois lados. Eu sou pai de um casal. Me ponho nos dois lados. Ela nega. O meu cliente também nega. Sim, mas a vítima fez um exame de corpo de delito de diversos materiais, coleções das nádegas, da costela. Não, lá o que diz se houve consentimento ou não. Quem disse se há consentimento ou não é a própria vítima. Mas os ferimentos, a gente está perguntando sobre o exame de corpo de delito, onde ela tinha diversos ferimentos. Tudo bem. Então ela concordou em ser agredida? Não, no voto ela concordou em ser agredida. Agora a gente não sabe qual a procedência dessa pessoa. Se foi antes, se foi depois, se já chegou. Achar tentar resposta, justificar, né? Justificativa para o injustificável, né? Porque é diante do injustificável. Mas a gente tem boas notícias também, viu, Fred? Porque teve aí a aprovação na Câmara para a exigência da tornozeleira eletrônica. É um projeto que foi aprovado na Câmara Federal. A Câmara aprova o projeto que exige que a polícia peça o uso de tornozeleira eletrônica em casos de violência contra a mulher. A proposta estabelece que o juiz terá 24 horas para decidir sobre a manutenção ou revogação da medida e exige aí que a vítima possa acompanhar por dispositivo de segurança eventual aproximação do agressor. A gente sabe que a importância disso porque nos últimos casos, inclusive de feminicídio, o último caso que chocou todo o país, que foi o caso de São Bernardo do Campo, em que o rapaz entrou no shopping center e matou a namorada dentro da loja onde ela trabalhava, já existia medida protetiva. Talvez se ele tivesse de tornozeleira eletrônica, ela conseguiria fazer aí realmente ter a dimensão da distância que esse rapaz poderia ficar com relação a ela. Então, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que obriga a polícia a expedir medidas de monitoração eletrônica para agressores e mulheres em casos de risco. O texto agora vai para o Senado. A proposta é da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, e do deputado Marcos Tavares, do PDT.
A gente espera aí que ele seja aprovado o quanto antes no Senado e entre em operação, mas a gente, durante o painel das Guardiãs, que foi realizado aqui pela Guardiã da Notícia na última segunda-feira, a gente falava muito sobre essa questão da tornozeleira eletrônica. E foi levantado também pelos especialistas que pode até haver a lei, né? Mas será que a gente vai ter tornozeleira eletrônica para todos esses casos? Tem um mínimo, né? Nesse momento são poucos casos aí, né? Que o suspeito ou aquele que fez a agressão tem a tornozeleira eletrônica. Vamos ver se vai ter condições técnicas e de equipamentos para tanta tornozeleira eletrônica, porque infelizmente são muitos casos, né, Fabinho? Não são poucos. Deveriam ser poucos, né? Se as pessoas tivessem aí consciência do que estão fazendo. Como a gente está falando de atos, né, cada vez mais irresponsáveis, né, e covardes, vai faltar tornozeleira, acho, nesse momento, infelizmente, né, Fabinho? Porque aqui no estado de São Paulo já existe o monitoramento de agressores através de tornozeleira eletrônica desde 2023, numa parceria com o Tribunal de Justiça, utiliza a tecnologia, mas o programa também acompanha autores de crime de homicídio, roubo, furto liberados após a audiência de custódia. Mas a gente sabe que, apesar de ser lei, a gente não tem equipamento suficiente para o número de casos que vem sendo aí, que as mulheres denunciam e que aí esse rapaz tem uma medida protetiva, né? Esse homem tem uma medida protetiva, mas infelizmente ele não respeita essa medida protetiva e os casos de feminicídio crescem cada vez mais. A gente vai para o rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações para você.